Bom dia! Vamos ficar em pé? Se você quiser dar um abraço na pessoa que está ao seu lado, que coisa boa a gente estar em comunidade. E isso é igreja. Nesse final de semana, como a Carolzinha disse, tinha muita gente envolvida e eu fiquei pensando, que coisa boa a gente ter uma comunidade para servir, ter irmãos para andar juntos. E essa música que nós vamos cantar agora fala exatamente sobre isso. Como é precioso nós estarmos juntos em amor. E o que há de mais precioso, o que nos une, é o amor que há em Cristo Jesus. Vamos cantar então nesta linda manhã que o Senhor nos deu. Amém? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Vamos de novo? Como é precioso estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar
coração eu quero derramar diante do teu altar. As vozes. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Amém. Vamos convidar então as crianças para nos ajudar nesta próxima música. Vamos lá, criançada? As crianças estão afiadas. Elas cantaram bastante nesse final de semana, então a gente vai continuar cantando agora essa música que fala que nós daremos louvor ao Senhor com todo o nosso corpo. Tá bem? Então, é muito criança. Vamos lá, então? A Deus dai louvor. A Deus dai louvor com todo ser, Com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor. Com a mão a Deus dai louvor. com todo ser, Com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor. Com a mão, outra mão a Deus dai louvor. Com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor. Com a mão, outra mão, com o pé a Deus dai louvor. Com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor. Com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, a cabeça. a Deus dai louvor. Com todo ser, com todo corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor. Com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça. A Deus dai louvor com todo ser, com todo corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor. Com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça e a voz. Dai louvor. Ele é exaltado, Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome.
verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Essa última canção, ela está baseada em Isaías 53. No verso 3 diz que foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém. Grande amor do nosso Deus, que envia Jesus para nos salvar. Vamos cantar essa última canção em louvor a Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar.
o Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado porque Tua graça é superabundante em nossas vidas. Queremos Te agradecer, Deus, porque Tu pagou o preço para que a gente pudesse ter uma vida com Deus, de liberdade, sem pecado, e queremos Te louvar por isso. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Ok. Então, obrigado, equipe de louvor, por esse tempo de adoração. Obrigado pela água. Hoje o nosso tema é conhecimento e amor. E eu quero convidar você, então, para abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 8. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens expositivas, baseadas nessa carta de 1 Coríntios. E um dos grandes desafios de quando você faz pregação expositiva é que você precisa falar de textos que normalmente você não escolheria para pregar. Textos difíceis, como vocês vão ver que é 1 Coríntios 8, como foi 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 6 e assim sucessivamente, né? Essa carta parece que só tem textos difíceis. Mas é a palavra de Deus e com certeza Deus vai falar conosco. 1 Coríntios capítulo 8, nós vamos ler todo esse capítulo. E diz assim a palavra de Deus: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo.
Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Todos nós achamos que conhecimento é importante. Ninguém gostaria de ser operado por um médico ortopedista se você precisasse fazer uma cirurgia do coração. Por melhor que fosse esse médico ortopedista. Se você vai fazer uma cirurgia cardíaca, você quer um cardiologista e, de preferência, com bastante experiência naquela cirurgia que você precisa fazer. Ninguém gostaria de viajar em um avião pilotado por um estudante, ainda que esse estudante diga que ele é muito aplicado e que ele tem algumas horas de voo. Todos nós gostaríamos de voar com um piloto experiente, com muitas horas de voo, acostumado e com conhecimento daquele avião. E isso serve para todas as áreas. Nós queremos ser atendidos por pessoas que têm conhecimento. Então, conhecimento é importante e, dependendo do que está envolvido, o conhecimento pode ser a diferença entre a vida e a morte. E a própria Bíblia valoriza o conhecimento das coisas de Deus. Por exemplo, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento, diz Provérbios. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, diz Oséias. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio, diz Pedro na sua segunda carta. E a palavra conhecimento, ela é chave em 1 Coríntios capítulo 8, esse capítulo que nós lemos aqui. 1 Coríntios 8, como vocês já devem ter percebido, é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia. Mas eu espero que você saia daqui hoje entendendo melhor o que acontecia ali em Corinto, por que Paulo escreveu esse capítulo, que você saia daqui buscando um maior conhecimento das coisas de Deus, mas buscando um conhecimento do jeito que agrada a Deus. E na nossa mensagem nós vamos tratar de 3 temas. O conhecimento sem amor pode ser destruidor. Nosso conhecimento precisa ser governado pelo amor. E como que nós podemos unir conhecimento e amor? Então, em primeiro lugar, conhecimento sem amor pode ser destruidor. E nós vamos ver isso no exemplo dos Coríntios. 1 Coríntios capítulos 8, 9 e 10 tratam de um tema que é o alimento sacrificado aos ídolos. E para nós entendermos esses capítulos, nós precisamos entender como era a vida nas cidades do Império Romano. Em todas as cidades do Império existiam vários templos dedicados a vários deuses. Templo dedicado a Zeus, que era o deus mais importante, o maior de todos no panteão greco-romano. Apolo, deus da profecia. Havia o templo de Afrodite, deusa do amor. Havia o templo de Deméter, deusa da agricultura, e assim por diante. Dezenas de templos, dezenas de deuses. E as pessoas, então, iam a esses templos adorar a esses deuses por meio de rituais, sendo um dos principais o sacrifício de animais, como bois, como ovelhas, outros animais, porcos. E as pessoas, então, iam nesses templos, sacrificavam, por exemplo, um boi, e depois do ritual, do sacrifício, essa carne era assada e servida, então, para os participantes daquele culto, daquele momento de adoração. E muitas vezes sobrava muita carne dos sacrifícios, e essa carne, então,
ela era servida em outros recintos do templo que serviam como restaurantes. Então, os templos, eles não eram apenas lugares de adoração, eles também eram restaurantes e eles eram também salões de eventos dos mais variados tipos aconteciam também nos templos. Então, você poderia ir a um templo pagão, não para adorar um Deus, mas você poderia, por exemplo, para comer um churrasco. Os templos, eles tinham várias salas para vários propósitos. Alguns templos pareciam spas, alguns templos tinham salas de descanso, tinham restaurantes, como eu já falei, teatro, biblioteca. Por exemplo, o templo do deus Asclépio, deus da medicina, ele era praticamente um spa. E os templos eram também churrascarias. Então, se você morava em Corinto, estava com vontade de comer um bom churrasco, você poderia se dirigir a um desses lugares. E se você perguntasse para um gaúcho em Corinto, ele ia te dar várias dicas. Ele ia dizer, por exemplo, olha, lá no templo de Apolo, eles fazem uma picanha maravilhosa. Ele ia te dizer, olha, não existe costela melhor em Corinto do que aquela que eles fazem lá no templo de Afrodite. E alguns dos membros da igreja de Corinto, eles defendiam a sua liberdade de ir a esses templos pagãos comer carne. E o argumento deles era, nós temos conhecimento. Versículo 1 diz assim, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Como nós vimos em 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 7, Paulo de vez em quando cita uma frase dos coríntios. E a grande maioria dos comentários sobre 1 Coríntios diz que essa frase, todos temos conhecimento, é mais uma das frases dos coríntios que Paulo cita aqui. E que conhecimento é esse que alguns desses membros diziam ter? O conhecimento de que esses deuses pagãos, Zeus, Afrodite, Apolo, etc., todos esses deuses pagãos, eles não existem de verdade. Então, se eles não existem, não existe nenhum problema em irmos a esses templos comer carne, comer churrasco. Nós não estamos indo lá adorar esses deuses, nós estamos indo lá apenas para fazer uma refeição. E Paulo concorda com eles. Veja o que Paulo diz dos versículos 4 a 6. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, entre aspas. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um único Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, realmente, existe apenas um único Deus verdadeiro e um único Senhor verdadeiro, Deus Pai e Jesus Cristo. Paulo não entra aqui em detalhes sobre a Trindade, ele não está preocupado aqui em afirmar que Jesus também seja Deus, ele está apenas dizendo essas coisas de passagem, e é evidente que Paulo também cria que Jesus era Deus, ele diz isso em Filipenses 2,6, Romanos 9,5, etc. Mas o ponto aqui é o seguinte, é verdade que esses deuses pagãos não existem, mas há um problema. Esses templos podem ser um lugar de tentação para alguns de nossos irmãos.
Então imagina que você vai acompanhado de alguém até o templo de Afrodite. E esse irmão, chegando lá, ele vai ver as sacerdotisas, ele vai ver as prostitutas, ele vai se lembrar dos rituais que aconteceram ali, da idolatria, do cheiro de incenso, das bebedeiras, dos banquetes, da imoralidade. E todas essas coisas podem se tornar uma grande tentação para eles. Todas essas coisas podem seduzi-lo a querer voltar para aquela velha vida de imoralidade e de idolatria. Alguns membros tinham aquilo que Paulo chama aqui de uma consciência fraca. Versículos 7 e 10, ele fala de consciência fraca. Esses irmãos, eles não estavam firmes na fé. Eles não tinham uma consciência desenvolvida, por assim dizer. E pode ser que a consciência deles dissesse, olha, não é errado você ser cristão e você de vez em quando ir no templo de Afrodite e fazer coisas que você costumava fazer. Paulo via um grande risco, então, para que esses irmãos imaturos na fé caíssem, e ele responde aos coríntios que diziam ter conhecimento. Se vocês insistirem em ir aos templos com esse argumento, vocês estão sendo um mau exemplo para esses nossos irmãos fracos. E o seu mau exemplo poderá fazer com que esse irmão caia e se afaste de Cristo, voltando à idolatria, voltando à imoralidade. Versículos 9 a 12, ele diz, contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. E a conclusão de Paulo, ela é assustadora para qualquer gaúcho. Versículo 13. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Isso é uma conclusão assustadora para qualquer gaúcho. Mas graças a Deus, nós não temos esse problema. Não existe nenhum templo de Apolo, nenhum templo de Afrodite em Caxias do Sul. E se nós quisermos comer um bom churrasco, nós temos várias churrascarias que servem carne em Caxias, carne que não foi sacrificada a nenhum ídolo. Então podem ficar tranquilos. Mas o princípio que Paulo estabelece nesse texto, ele permanece válido para nós hoje. E esse princípio é que o conhecimento sem amor, ele pode ser destruidor. No final da mensagem, nós vamos ver aqui algumas aplicações práticas desse princípio. Segunda lição desse texto. Nosso conhecimento, ele precisa ser governado pelo amor. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica, diz o versículo 1. E Paulo introduz aqui um tema, que é o tema do amor, que ele irá desenvolver depois no capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha todo o conhecimento do mundo, sem amor, o meu conhecimento não tem valor nenhum diante de Deus. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica.
Literalmente o texto diz, o conhecimento infla, como um balão cheio de ar. O conhecimento pode nos deixar inflados, pode nos deixar cheios de si, orgulhosos, arrogantes. E é fácil nós entendermos por que algumas pessoas ficam envaidecidas por causa do conhecimento. O conhecimento, ele pode ser uma grande tentação, porque conhecimento é poder. Eu sei de coisas que você não sabe. Eu posso fazer coisas que você não pode. Por causa do meu conhecimento, eu sou melhor que você, eu estou acima de você. Veja o meu currículo. Eu tenho mais graduação que você, eu tenho mais experiência que você, eu sou melhor que você. Paulo não é contra o conhecimento. Não há nada de errado em obter conhecimento, mas ele afirma que o conhecimento sem amor pode se transformar facilmente em arrogância. E lá no versículo 2 ele diz, quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Então, o nosso conhecimento, ele precisa ser governado pelo amor. Nosso conhecimento precisa vir aqui e o nosso amor precisa vir acima dele, governando esse conhecimento, para que nós não nos tornemos arrogantes e egoístas. O Tozer disse, o diabo é um teólogo melhor do que qualquer um de nós, e ainda assim é o diabo. Nada é mais incoerente em nós que afirmamos ser discípulos de Jesus Cristo do que a arrogância, e nada é mais apropriado ou atraente que a humildade, disse John Stott. Eu queria partir agora para algumas aplicações práticas de como que nós podemos, então, unir conhecimento e amor. Conhecimento e amor. Nós vimos o exemplo do que acontecia em Corinto, aquela situação dos templos. Nós vimos o princípio de que o conhecimento ele precisa ser governado pelo amor. E eu gostaria, então, de trazer algumas aplicações práticas para nós. Eu quero dizer para você que você deve estudar, que você deve aprender, que você deve adquirir conhecimento, mas sempre submetendo esse conhecimento ao amor. Você deve ter as suas convicções. A palavra que Paulo usa aqui para conhecimento, a palavra grega gnosis, ela poderia também ser traduzida nesse contexto por convicções. Então não há nada de errado em você ter convicções, e ter convicções fortes. Mas como que o meu conhecimento, então, ele pode ser governado pelo amor? Primeiro, não permita que o conhecimento suba à sua cabeça e te deixe orgulhoso. Todo conhecimento é limitado. O que nós sabemos, por mais que você saiba, o que nós sabemos é uma gota. O que nós desconhecemos é um oceano. Então, o nosso conhecimento ele será sempre limitado. Nunca ninguém lerá toda a bibliografia escrita sobre qualquer assunto. Nunca ninguém saberá tudo sobre um tema ou uma área. Então, se você pensar bem, é ridículo nós nos envaidecermos porque achamos que conhecemos muito bem alguma coisa. Basta passarem alguns meses ou alguns poucos anos e todo esse conhecimento que nós temos, ele facilmente se torna obsoleto. Nós vivemos numa época em que o conhecimento ele se multiplica com uma rapidez como nunca antes na história. Envaidecer-se por ter conhecimento é uma tolice. Recentemente eu li um livro de um autor em que ele corrige o que ele mesmo tinha escrito em outro livro. Nem tudo que ele tinha escrito estava errado, mas ele achou que valeria a pena escrever um livro novo
para corrigir algumas coisas que ele tinha dito no livro anterior. Eu achei isso muito interessante. Isso é uma ilustração de como o conhecimento pode mudar e como a gente mesmo pode mudar. Então, o nosso conhecimento será sempre limitado. E lembre-se de que para Deus, mais importante do que você saber, e saber é importante, é você amar. Mais importante do que saber é amar. Eu tenho algumas perguntas para a nossa avaliação pessoal. Meu conhecimento, as minhas convicções têm me tornado arrogante? Eu tenho a tendência de desprezar quem não tem o mesmo conhecimento ou quem não tem as mesmas opiniões do que eu? Isso é um sinal de arrogância. Quando eu desprezo quem pensa diferente de mim, quando eu não trato com respeito quem pensa diferente de mim. Quando falo de alguém que discorda de mim, eu falo com desprezo, eu falo de um jeito que diminui essas pessoas perante outros. Uma segunda aplicação, defenda suas convicções de forma respeitosa e paciente. Outra manifestação da arrogância é a impaciência. Nós vivemos na era da grosseria, nós vivemos na era da detonação, da falta de respeito, da falta de tato, da lacração. Ser tosco, ser grosseiro virou qualidade. Muitas pessoas confundem coragem e assertividade com grosseria e falta de educação. Nós devemos ter as nossas convicções, nós devemos ter e defender as nossas opiniões, mas defender as nossas opiniões não significa uma licença para nós sairmos por aí ofendendo as pessoas, atacando as pessoas, intimidando as pessoas, porque elas pensam diferente de nós. E é muito triste quando pessoas partem para o ataque se alguém discordar delas. É muito triste quando um líder, principalmente um líder cristão, não pode ser questionado, não pode ser contrariado, porque esse líder ele pode se irritar e ele pode se voltar contra você. Agora vejam o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 2, 24 a 26. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, Paulo repete aqui em 2 Timóteo 2, o mesmo princípio de 1 Coríntios capítulo 8. O nosso conhecimento deve ser governado pelo amor. O servo do Senhor, ou seja, todo cristão, toda cristã que serve a Cristo, deve corrigir o erro, deve defender as suas convicções. Mas o servo do Senhor não deve brigar. Ele deve tratar o outro com respeito, ele deve tratar o outro com paciência. Uma coisa é você ser firme, outra coisa é você ser agressivo, ser grosseiro. E muitas vezes essa agressividade é uma tentativa de tentar mudar o outro. E o que Paulo diz aqui é que somente Deus muda a opinião do outro. Brigar com o outro não vai fazer com que ele mude de opinião. Muito pelo contrário, muito provavelmente ele vai ficar ainda mais entrincheirado na opinião dele, discordando de você. E uma terceira aplicação. Sempre avalie o efeito de suas ações sobre os outros. Sempre avalie o efeito de suas ações, e quando eu digo ações, eu também digo palavras, sobre os outros. Veja o que dizem os versículos 9 e 13. Contudo,
Tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Versículo 13. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Então, antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos perguntar para nós mesmos: isso irá edificar ou isso irá prejudicar meu irmão? Por exemplo, antes de você postar uma foto ou um vídeo numa rede social, pergunte-se: isso que eu vou postar, ele vai edificar ou ele vai prejudicar um irmão? Romanos 13:10 diz que o amor não pratica o mal contra o próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo. E esse é um princípio que serve não apenas para as redes sociais, mas para tudo na nossa vida. Antes de dizer alguma coisa, antes de fazer alguma coisa, isso vai de alguma forma fazer mal para o meu próximo? Não é errado beber vinho. Concordam? E não venham com aquela conversa, como eu já ouvi, de que o vinho na Bíblia era diferente. O vinho na Bíblia era um suco de uva. Se o vinho na Bíblia fosse um suco de uva, Noé não teria ficado bêbado e Paulo não teria dito em Efésios: não se embriaguem com vinho. Mas beber vinho não é pecado. Agora imagine você numa noite de inverno e o seu grupo célula está reunido na sua casa. E aí a lareira está acesa, se você tem lareira. Você prepara uma massa para servir para o seu grupo célula depois da reunião. E você tem vontade de servir aquele vinho especial que você comprou, que você guardou, que combina com aquela massa, que combina com aquela noite de inverno, que combina com aquela lareira crepitando. E aquela é uma ocasião perfeita para você servir aquele vinho. Mas tem uma pessoa do seu grupo presente que acabou de sair do Pra Vida, que acabou de sair de uma comunidade terapêutica. Você serve o vinho? Versículo 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Deixa o vinho para quando aquele irmão faltar no grupo. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Conhecimento sem amor pode ser destruidor. Conhecimento sem amor pode nos tornar arrogantes, pode nos tornar egoístas. Eu tenho conhecimento, eu vou fazer do meu jeito. Eu sei das coisas. Mas o nosso conhecimento precisa ser governado pelo amor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. O pessoal do louvor já pode se dirigir aqui à frente para a gente cantar o último cântico. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo exemplo de Jesus, que não quis agradar a si mesmo, mas se fez homem, se esvaziou de si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Senhor, que nós não queiramos agradar a nós mesmos, que não venhamos a nos envaidecer por causa de algum conhecimento que venhamos a ter. Mas, Senhor, que o nosso conhecimento seja governado pelo amor. Que nós possamos
colocar o nosso irmão em primeiro lugar, que nós possamos pensar em primeiro lugar no bem deles e em segundo lugar em nós, que dessa maneira nós sejamos como Cristo. Nos ajuda a amar como Cristo nos amou. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos terminar cantando esse último cântico. Que Deus nos abençoe.